o inglês de verdade. Você já ouviu falar sobre balão gástrico? Estamos aqui hoje com o Dr. Mauro Giacomi para nos contar mais sobre esse tema. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui. Que isso, obrigado pelo convite. convite. Eu acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade a respeito desse procedimento. Afinal de contas, como é exatamente que funciona o balão gástrico? O balão gástrico, ele é uma técnica restritiva para emagrecimento que foi desenvolvida há 15 anos atrás. Foram desenvolvidos os primeiros protótipos, digamos assim, né? Este balão, ele sofreu várias alterações e foram desenvolvidas novas tecnologias que hoje permitem a utilização desse dispositivo com segurança e eficácia no emagrecimento dos pacientes. É um dispositivo que ele é colocado por endoscopia, sem cirurgia, né, sem cortes, e ele veio, digamos assim, a auxiliar aqueles pacientes que têm refratariedade nesse tratamento quando eles utilizam apenas dieta e exercício para o emagrecimento. Tem muita gente que não consegue, né, emagrecer utilizando da forma mais comum, né? Então, qual é a grande vantagem? É justamente poder tirar? Como é que é? Porque é menos invasivo, comparando com a cirurgia bariátrica, né? Que já tem corte e tudo. Como que é a vantagem desse procedimento? Bom, a grande vantagem desse procedimento em relação à cirurgia bariátrica, tá? É importante nesse momento ressaltar que para cada um desse tipo de modalidade de tratamento de obesidade, ou seja, cirúrgico e endoscópico, existem indicações e candidatos. Nós vamos chegar lá mais à frente, tá? Mas a importância do método é que ele garante a esses pacientes que são refratários uma oportunidade de perder peso, né, ganhar saúde, e com baixo risco, não é mesmo? Essa é a principal vantagem. Ou seja, é um método que o paciente faz ambulatorialmente, ele vai à clínica de endoscopia, é um procedimento um pouquinho mais longo do que uma endoscopia convencional, tanto para a colocação quanto para a retirada do balão, tá certo? Então essa é a grande vantagem desse procedimento. E já que você mesmo tocou no assunto, quem são as pessoas que podem, né, que têm indicação para usar esse procedimento? Porque senão aí vai ter até adolescente ali querendo emagrecer 3 quilos usando balão gástrico, né? E não é o ideal. Bom, historicamente, o balão gástrico ele foi, a princípio, desenvolvido, né, criado, concebido para ele atingir os pacientes que têm obesidade mórbida, ou seja, aqueles que têm o IMC acima de 40. Com o passar do tempo, o que fomos digamos assim, verificando, né, os estudos em vários países, é que este balão ele pode ser utilizado e com sucesso em basicamente qualquer nível de obesidade ou sobrepeso. Basta que o paciente tenha refratariedade ao tratamento exclusivamente com dieta, exercício e acompanhamento médico. Quando você diz refratariedade, só para quem está em casa entender melhor, é o quê? É a dificuldade de emagrecer dessa maneira convencional? Eu e grande parte dos médicos que atuam nessa área da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, nós consideramos pelo menos que o paciente tentou pelo menos 3 vezes com médicos diferentes e durante um período de 1 ano fazer o emagrecimento com acompanhamento médico, dieta e exercícios. Esse balão específico que está até aqui mostrando, aparecendo na mesa, ele é ajustável. Isso significa o quê? Que até durante o processo que você tem o balão né, inserido aí, você consegue ajustar isso? Ou seja, isso auxilia no processo de adaptação do paciente? Bom, como eu te falei, a prótese, né, o balão intragástrico, ele foi sendo, digamos assim, aperfeiçoado e desenvolvido, né? O que se viu de muito importante durante a sua evolução é que os pacientes tinham algumas dificuldades durante o tratamento.
Uma das dificuldades era a adaptação, ou seja, nos primeiros dias o paciente ele poderia ter um incômodo, uma situação que gerasse um desconforto tal para o paciente e que o médico tivesse a necessidade de retirar o balão, tá certo? Bom, a partir daí, os engenheiros passaram a buscar uma solução em que você pudesse, nessa situação específica, que não são todos os pacientes que apresentam, você pudesse reduzir um pouco o volume do balão e aí o paciente vai tolerar com que o balão fique lá dentro. Então, daí já vem uma grande vantagem dessa prótese, tá certo? O paciente que apresenta intolerância nos primeiros dias, ele não necessita retirar o balão. Ele não perde o tratamento dele, não perde o investimento que ele faz na prótese, do tempo dele, né, também. Sim. E ele continua com a esperança de emagrecimento. Então, se foi colocado um volume, por exemplo, 500 ml dentro do balão, o paciente não tolerou, ao invés da prótese convencional você retirá-la e acabou o tratamento, ou você utiliza uma outra prótese com custo para o paciente novamente, e aí coloca um volume menor, não, nesse caso você vai utilizar a mesma prótese e através da válvula que nós vamos demonstrar daqui a pouquinho, você pode reduzir o volume. E aí o paciente continua com a prótese. A pergunta que todo mundo quer fazer, e se estourar? Ah, tá. Tem muita gente que acha assim, estourou, é igual uma bomba, né? Vai estourar o meu vai estômago. ficar dentro de mim, não sei o quê. Bom, esse balão, ele, apesar dele ser, né, de um tipo de silicone, dentro dele o que nós colocamos não é silicone, tá certo? É uma solução de soro fisiológico, tá certo? A mesma que nós utilizamos quando vamos no hospital, por exemplo, nós temos desidratação, né? Recebemos aqui na veia. Nós colocamos essa solução de soro fisiológico, ela normalmente é transparente. Nós adicionamos um corante vital chamado azul de metileno. Esse corante, a função dele é sinalizar quando o balão tiver algum tipo de vazamento. Posso mostrar Pode, aqui? Lógico. Porque eu fiquei super curiosa quando ele chegou. Pode continuar, ele vai só focar aqui. Então, se o balão tiver algum vazamento, tá certo? Esse corante, ele vai para o estômago, o estômago absorve o corante e aí o paciente, normalmente, ele vai urinar da mesma cor do corante, azul. Aí ele vai ter vai saber que aconteceu alguma coisa e pode providenciar. Aí é importante a equipe estar disponível, né? Normalmente essa retirada ou troca do balão, né? Depende de que fase do tratamento que ele está. Por exemplo, se ele tiver muito início, ele vai receber uma prótese nova, né? Que normalmente nós temos na clínica em estoque. Naquele mesmo momento que você retira a prótese que teve o vazamento, você logo depois já coloca uma nova. Se tiver muito no finzinho do tratamento, não justifica, né? Nem sempre vale justifica. a pena já tirar e... Às vezes está no final do tratamento. Eu, particularmente, com essa prótese, eu já estou com mais ou menos 30 casos aqui. Ela foi liberada em janeiro e em março ela chegou para comercialização. Já estou com 30 casos, nunca tive nenhum paciente. É importante falar que ela está no Brasil desde janeiro, mas ela está no mundo inteiro, já com vários estudos, há inúmeros anos, não foi trazida antes por uma questão comercial mesmo, né? Então, agora uma empresa resolveu investir, trazer essa tecnologia para o Brasil e nós estamos usufruindo. Legal. Tem um vídeo aí, inclusive, para a gente ver, que mostra como é que é o procedimento. Acho bem legal colocar, as pessoas vão vendo enquanto a gente continua Tudo aqui bem. O nosso bate-papo. A pessoa pode ficar, existe um limite de tempo que ela pode ficar com o balão ou ela pode ficar o tempo que quiser? Tá. Geralmente o tratamento, o médico já sabe, olha, você vai levar mais ou menos tanto tempo para chegar na sua meta e retira, ou ela precisa manter aquilo para fazer a manutenção do peso. Como é que funciona essa parte? Tá. Olha, veja bem, o que define assim, o tempo desse tratamento, digamos assim, será exatamente o que você acabou de dizer, a meta do paciente, tá certo? E com o balão convencional que tinha como obrigação de ser retirado com 6 meses... Era assim? Isso. Ele era um balão convencional que, normalmente, além dele não ter essa válvula, ele era aprovado pela Vigilância Sanitária Nacional para ser utilizado por 6 meses. Então, no final de 6 meses, você tinha que sacar o balão. Então, nós, digamos assim, víamos como algum limite para
determinadas quantidades de perda de peso. Sim. Tá certo? Então, às vezes o paciente atingiu uma perda de peso grande, 30, 35 quilos, mas nem sempre isso acontecia, por causa do prazo. Não dava tempo de perder. Uhum. Além disso, esses pacientes, habitualmente entre o quarto e o sexto mês, às vezes um pouquinho mais, se considerar esse balão que pode ficar mais tempo que 6 meses, né? Esse balão novo ele pode ficar 1 ano, tá certo? Ele é aprovado pela vigilância sanitária para ficar 1 ano. Quando chega em torno do sexto mês, digamos assim, vamos colocar sexto mês, o paciente ele desenvolve uma acomodação, uma tolerância ao efeito do balão. Aí ele começa a perder peso numa velocidade menor, não é mesmo? Bom, aí vem uma outra vantagem desse balão, tá? Essa válvula que ela é elástica, tá certo? Ela nos permite, ela tem uma tampinha, né? Então quando o balão ele tá, depois eu vou mostrar como que ele é colocado, mas quando ele está dentro do estômago, assim, ela tem uma tampinha que tem uma alça, tá certo? E com o aparelho de endoscopia, uma pinça que parece uma garrinha, nós conseguimos apreender, né, essa tampinha, tracionar até a boca do paciente, tá certo? Ela é bem elástica, né? É incrível o que a tecnologia faz. Tá certo? Aí, ó. E aí, quando já está fora da boca, nós retiramos a tampinha e conectamos no equipo injetor, tá certo? Uhum. Ele está aqui. Aí ele tem uma extensão maior, vai estar fora da boca. Entendi. Aí a gente passa a fazer com orientação do endoscópio novamente a introdução, tá certo? Essa parte vai estar do lado de fora do paciente. E aí com uma seringa, nós podemos aumentar o volume do balão, tá certo? Então nós podemos aumentar em 100, 200 ml, algo parecido, né? A gente depende do que ainda falta para o paciente perder. Né? Então, vamos supor, ainda falta 15 quilos, aí eu vou optar por colocar mais 250 ml, 300 ml, tá certo? E aí, o paciente, ele sai desse período de acomodação e os estudos mostram, tá? Estudos de muitos pacientes que ele passa a perder mais 12 a 15 quilos nesse período finalzinho aí de 6 a 5 meses, né? A dieta também tem que mudar? Porque na cirurgia bariátrica realmente acontece, né? Você tira um pedaço grande, geralmente, né? Mas a pessoa tem que ter toda uma reeducação alimentar também, inclusive acompanhamento psicológico. Como é que funciona para esse procedimento? Tá. Olha, todas as técnicas, sejam elas cirúrgicas, endoscópicas e clínicas mesmo, de perda de peso, elas têm como objetivo também, após aquele prazo que o paciente ele consegue atingir a meta dele, a manutenção do peso. Uma outra vantagem, então, dessa prótese é que 1 ano é um período de aprendizado maior para aquelas novas rotinas que ela vai ter que ter no finalzinho daquele 1 ano, não é mesmo? Para manter o peso. Então, durante todo esse tempo, ela vai fazer acompanhamento com o mesmo tipo de equipe da cirurgia bariátrica. Tá certo? Então, vamos lá. Nutricionista, nutrólogo, psicólogo, psiquiatra. No meu caso, eu sou gastroenterologista, eu faço o acompanhamento da parte gastroenterológica também. E é um fator muito importante esse acompanhamento de toda essa equipe durante esse tempo. Eu costumo falar que o tratamento com balão, ele é como se fosse uma preparação para uma prova que você vai fazer ao final do tratamento. Essa prova chama prova da manutenção do peso. Ah, tá. Então você tem que aprender a manter seu peso. Ou seja, ele faz a parte mais difícil, que é perder aquela quantidade enorme, mas depois também a própria pessoa tem que ter condições de sozinha fazer a manutenção. Eu não digo nem sozinho, porque... Não, sozinho eu digo sem o balão. Isso, sem o balão, tá não certo. sem a ajuda das pessoas, mas sem o balão. O obeso, ele vai ter tendência à obesidade, assim, sempre, não é mesmo? Normalmente ela é multifatorial, mas
aqueles fatores que começam de genética familiar e... São fatores que não dá para se excluir, né? Não é um caso, é por causa de remédio, é por causa de eu uma... costumo falar que tudo de bom na vida engorda, né? Então, verdade. a gente tem que ter, digamos assim, parcimônia para tudo. Então, esse aprendizado vai ser feito durante um ano, ela pode fazer tudo. Só que tudo tem que ter regras, não é mesmo? E essa prova que ela vai passar no final do tratamento, ela pode ter 6 meses ou 1 ano. Então, eu levo isso um pouco em conta também quando eu vou escolher qual prótese que eu vou colocar. Entendi. Então, se eu vejo que o paciente, ele vai precisar, mesmo que ele tenha uma meta menor, tá certo? Mas eu vejo que ele vai precisar de uma educação maior para manter o peso, eu tenho optado pela prótese de 1 ano. Porque esse aprendizado, ele muitas vezes 6 meses é curto para isso, não é mesmo? Então eu acho 1 ano um prazo mais adequado, não é mesmo, para a pessoa enfrentar essa prova. Doutor Mauro, olha, infelizmente acabou o nosso tempo aqui. Tá joia. Eu agradeço muito a sua presença, foi muito esclarecedor. Eu te deixo um espaço para deixar seus contatos, para quem tiver interesse em casa de fazer esse procedimento, ou de pelo menos conhecer melhor, saber se é o caso dele, né? Lógico. Você deixar seus contatos para quem tiver interesse mesmo. Tá joia. Bom, pela internet, Cronos Endoscopia, Cronos com O, Cronos com N, depois O, endoscopia.com.br. O meu Facebook é Mauro Jacome, com E no final, sem acento, no A. Apesar do meu nome ter acento, ele no Facebook... A gente não pode usar muito acento, senão não funciona. @gmail.com. E meu telefone é 3322-4202, da nossa central de marcação para avaliações. Muito legal. Então, ó, quem quiser, quem tiver em casa, tiver interesse, é um procedimento muito menos invasivo, que dá para se adaptar melhor, que dá para ter uma, né, assim, não é uma coisa totalmente definitiva, acho que é muito interessante. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Volte sempre quando tiver novidades para a gente conhecer esse tipo de coisa. Mulher adora, né? Para emagrecer a gente já curte. A gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.